Bom, eu vou falar aqui sobre o trabalho de biologia, que são biomas mundiais. Eu vou falar mais precisamente de três: as pradarias, também conhecida como campos ou estepes, a floresta temperada e a floresta tropical ou equatorial. Eu vou começar falando sobre as pradarias. Bom, a principal característica delas é que a paisagem delas é ampla, por assim dizer, tem um relevo de planície com leves ondulações. Você não encontra a presença de árvores ou de arbustos, é muito rara. E, bom, são territórios semiáridos, secos, frios e podem estar acima de 100 metros do nível do mar ou no nível do mar, com vasta planície e pouca vegetação. Ela também é característica pela pouca presença de chuvas, por isso que você não tem plantas lenhosas nessa região e muitas poucas árvores. A presença é mais de gramíneas mesmo. Esse bioma ele também é muito conhecido pelo seu solo fértil e alta produtividade agrícola. As pradarias elas se encontram, você tem na América do Norte, ali principalmente na região dos Estados Unidos, no cinturão do milho, os pampas sul-americanos, os estepes da Eurásia e os campos australianos. Bom, aqui mostrei slide mais ou menos mostrando onde tem a região, né? Você tem ali na região dos Estados Unidos, né, que vai um pouco do México e do Canadá. E essa região que está na América do Norte já está bem desgastada, assim, bem utilizada pela agricultura. Na região da América do Sul, esse bioma você encontra no sul do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, também no Uruguai e um pouco da Argentina. Você também tem ali as estepes da Eurásia, que pegam ali toda a parte leste da Europa, né, um pouco da Europa, e vai pegando principalmente ali em questão da parte que está em ligação com as cordilheiras do Himalaia, e também um pouco próximo ali ao leste asiático, também tem um pouco. Bom, aqui tem mostrando as pradarias norte-americanas, que fica aí nos Estados Unidos também. Como já falei, que é o conhecido cinturão do milho, que é muito utilizado pela agricultura. Ela fica mais na região central mesmo, e não tem influência marítima. Os pampas são americanos, né, que sofreu recentemente a tragédia lá também, de inundação, devido ao desmatamento também dessa região. As estepes da Eurásia, que eu achei as fotos bem bonitas assim, essas estepes são mais conhecidas assim desse bioma, justamente por ter uma alta importância financeira historicamente, porque foi muito visitado esse bioma durante, por exemplo, a Rota da Seda. Então, essa região de estepes da Eurásia é um importante ciclo assim, econômico e cultural, social que teve durante esse período histórico, também até hoje em dia. E também possui um solo muito fértil, que causa vários problemas de conquista de território. Também esses estepes também tem muita influência da cordilheira do Himalaia, porque a cordilheira do Himalaia ela fica meio que impedindo a passagem de correntes marítimas, né? Então acaba impedindo que esse lugar tenha muita umidade e tenha a presença de chuvas, o que ocasiona nesse bioma que não consegue sustentar, por exemplo, muitas árvores, e apenas, no máximo assim, arbustos pequenos. Bom, agora falar um pouco dos tipos de pradaria. Existem 3 tipos.
as pradarias altas, que são de gramíneas que podem chegar até 2 metros. Geralmente esse tipo de pradaria se encontra em locais que você tenha uma umidade um pouco maior. Por isso que você tem plantas mais... plantas que conseguem se desenvolver um pouco mais. Nas pradarias baixas são compostas de gramas e capins de pequeno porte. E são regiões assim mais secas, de clima mais árido, semiárido. Tipo, mais da questão das estepes mesmo. E as pradarias mistas, que você tem uma variedade de espécies herbáceas, né? Que, tipo, são mais variedades, tipo assim, elas são baixas, né? Não são muito altas. Porém, você já tem uma mistura mesmo dessas pradarias altas com as baixas. Essas pradarias mistas são mais presentes, assim, em questão, tipo, de estar em uma área de transição entre biomas. Bom, o clima. Ele é temperado, subtropical ou semiárido. Vai depender um pouco da região, que está localizada, assim, no globo. Né? Temperado, obviamente, nas regiões temperadas. Subtropical, mais assim, na região dos Pampas. E semiárido também. Bom, tem influência de barreiras montanhosas, também depende um pouco da região que está. Como eu falei, por exemplo, da Cordilheira do Himalaia, que impede a umidade marítima de chegar até a região das estepes, por isso que ali tem esse bioma. Bom, a temperatura. Em média, ela pode variar entre 27 a 40 graus durante o dia e durante a noite ela pode chegar até 0 graus. Então, você tem uma alta amplitude térmica, né? Justamente por ser um lugar que você não tem muitas árvores, que, por exemplo, consegue reter calor e tal. Então, a amplitude térmica é muito alta. No inverno não, né? À noite você tem muito frio, enquanto o dia pode ser muito quente. Bom, a precipitação é muito baixa, né? É inferior a 400 milímetros por ano e em algumas áreas até 250 milímetros. E onde a estepe é mais árida e semidesértica. Bom, o solo. O solo é também uma das principais características deste bioma, porque ele é extremamente fértil, né? É presente assim, no relevo plano, que é uma terra fértil e de solo profundo. Também apresenta acidentes geográficos, como vales, ravinas e conifas suaves. O solo também ele apresenta meio que túneis e tocas feitos por animais. Os animais, né, muitos roedores, que vivem assim no subsolo. Esse solo também apresenta muitos humus, que faz muitos humus que fazem do solo ser muito fértil, né? E por isso que ele é muito utilizado para a agricultura. Bom, a vegetação é composta principalmente por plantas herbáceas que estão adaptadas ao clima, queimadas e herbivoria. Bom, a vegetação ela apresenta rizomas, que são estalões e brotos subterrâneos, que permitem brotar quando a área superior é consumida. No caso, essa é uma das principais características de adaptação da vegetação desse bioma. No caso, por exemplo, é muito comum você ter queimadas periódicas durante uma determinada época do ano, que está muito quente e tal. E aí, ocasionalmente, ocorrem queimadas, que são queimadas assim naturais. E as plantas, elas possuem essa adaptação de ter raízes muito profundas. Então, quando ocorre uma queimada, né, tipo a parte de cima é queimada, mas ainda apresenta as raízes profundas que conseguem crescer de novo. Então, são as principais características. Isso também é presente em questão da herbivoria. Nesse bioma, você apresenta muitos animais que são herbívoros e de grande porte. Então, eles também comem essa parte superior e as plantas conseguem crescer. É claro que com a interferência humana, isso tem causado problemas, porque
Por exemplo, as queimadas, elas não eram pouco frequentes, mas aconteciam em determinada certa época do ano. Então, as plantas estavam adaptadas a isso. Porém, com mudanças climáticas, isso vem ocorrendo de forma cada vez maior. E também, né, tem a presença do gado, que o ser humano coloca ali, né, fazem as fazendas, as criações de gado, e aí, né, eles vão comendo a parte de cima e nem sempre a vegetação consegue se recuperar. Bom, eu também coloquei aqui uns exemplos da vegetação, da flora, que é o capim gigante, a flor do campo, a grama do prado, o trevo branco. Também tem alguns outros, como o girassol também, que é muito presente. E também muitas espécies de capim mesmo, tipo, de flores assim. Bom, aí aqui, né, mostrou um pouco da flora desse bioma, né, que nem tem bastante presença de capins, né. Bem essa questão de abate mesmo. Você tem o girassol também, o lírio e várias outras plantas que tem. Bom, agora eu vou falar da fauna. Bom, a fauna ela é bem diversificada, bem diversificada, diferentemente da flora, que é menos. A fauna você apresenta roedores como esquilos, ratos e topeiras, aves como falcões, corujas e cotovias, ungulados que são uns tipos de mamíferos muito presentes, como os bisões, os antipos e os cavalos selvagens. Os ungulados são os que apresentam cascos embaixo. Os répteis também apresentam répteis, insetos, anfíbios e os mamíferos, além da presença de animais domesticados pelo homem, como gado, ovelha e porco, né, feitos aí para agropecuária. Bom, alguns animais características de cada região, né, das pradarias, de uma parte do mundo. No caso da América do Norte você tem búfalo, na América do Sul você tem a ema, mas ali pro lado da Argentina também o gato do Pampa, no Rio Grande do Sul. A região do Himalaia você tem rinoceronte. Na estepe asiática você apresenta o antílope saiga. Enfim, aí tem o gato do Pampa, a ema. Aí também o beija-flor, que é uma ave também muito presente. Isso aí, se não me engano, é o búfalo. E esse é o antílope saiga. Bom, agora eu vou falar dos problemas ambientais. Os principais problemas ambientais relacionados às pradarias com certeza em relação à agropecuária e à agricultura, né? E também as mudanças climáticas que vem ocorrendo. Bom, a pecuária extensiva, né, no caso da criação de gado, ela é um problema ambiental que está presente em relação principalmente à compactação do solo. Você tem muita presença de animais com cascos, assim, né, em uma determinada região. E aí, né, com tantos cabeças de gado que tem, eles vão pisando por cima, né, além de, ir comendo, né, o capim que tá ali presente nessa região. Bom, eles vão, né, andando, compactando o solo. E aí, quando eles compactam o solo, o solo ele meio que perde muitos nutrientes e a capacidade de se manter meio que ligado. Então, você acaba tendo um processo ali de arenização, porque o solo vai perdendo a fertilidade quando isso acontece. E aí, né, você tem processo de arenização e desertificação. Bom, a agricultura também, o principal problema é a monocultura de cereais. Em alguns lugares você apresenta até a rotação de cultura, que ajuda a amenizar esse problema. Mas você ainda assim, você tem a monocultura de cereais, como o milho, trigo, a cevada, o arroz, enfim, vários desses tipos de cereais que vocês são plantados para vender e são em grandes extensões de terra, né? Você tem o desmatamento primeiro que ocorre, depois você tem toda a plantação desses cereais. E aí, né,
conforme os anos vão passando, cada vez mais cereais vão sendo plantados ali. Bom, aí cada vez mais cereais vão sendo plantados ali. E, bom, você vai perdendo a fertilidade do solo também. E aí também acaba ocasionando, né, nisso de arenização. E aí, enfim. Também ocorre presença de inundações. O principal exemplo que eu posso dar agora é o que aconteceu no Rio Grande do Sul, agora no início do mês de maio. Esse negócio da inundação foi mais causado assim pelo desmatamento mesmo, porque você vai desmatando toda essa região de vegetação e aí você vai criando também cidades ali. E aí, né, você acaba mudando, os humanos acabam mudando o curso dos rios. E quando ocorrem cheias periódicas que são comuns de acontecer, você tem as inundações também. Quando você remove a mata nativa dessa região, lá nos pampas, nas pradarias, enfim, a água que fica ali, né, que vai passando ali pelos rios, ela acaba tendo que inundar, porque ela não tem para onde escorrer quando você remove toda essa mata nativa. A mata nativa ajuda a reter, né, esse processo de inundações. E aí acaba ocorrendo todo esse tipo de tragédia. Bom, aí, né, tem as imagens mostrando a criação de gado primeiro, e na outra a agricultura que tem nessa região, né, nesses biomas. Aí, né, como eu falei, né, mostrando um pouco da região aí da vegetação no Rio Grande do Sul, que é o pampa gaúcho, né, esse tipo de bioma. E, bom, como é uma região de planície, acaba que alaga tudo, né, que era um lugar onde os rios, eles costumavam aumentar, né, o nível da água. E aí, com a remoção da mata nativa, eles vão acabar inundando tudo. Aí tem um gráfico também mostrando a área ocupada por vegetação nativa do Rio Grande do Sul por ano em hectares. Você tem ali mais de 15 milhões de hectares antes de 1990. E depois, até depois de 2020, vai diminuindo. Já está diminuindo cada vez mais. Isso só contribui para todos os problemas ambientais que estão ocorrendo, que estão sendo cada vez mais intensificados por causa das mudanças climáticas e do aquecimento global. Bom, terminei aqui de falar sobre as padarias. Agora eu vou falar sobre a floresta temperada. Bom, a floresta temperada ela é mais caracterizada por ter a questão da vegetação, né, que ela muda muito durante as estações do ano. No caso, você tem aí que ela perde as folhas durante o outono e inverno e vai recuperando durante a primavera e verão. Bom, essa floresta temperada, ela se encontra no hemisfério norte e no hemisfério sul. Porém, ela é mais presente no hemisfério norte. Ela está ali, principalmente, onde o clima é temperado, obviamente, e está ali entre, na região dos trópicos de Câncer e trópicos de Capricórnio. Bom, no hemisfério norte, ela vai se encontrar ao norte dos Estados Unidos e Canadá, também um pouco do México, na Europa Central e Ocidental, no leste da Rússia, ao norte da Rússia e da Escandinávia, e também está na Ásia Oriental também ela se encontra, ali na região do Japão, um pouco da China, da Coreia, enfim. E no hemisfério sul, você tem uma pouca parte ali, na borda sul da América do Sul, ali nos países da Argentina e do Chile, é mais presente, e também na parte da Oceania, ali na Nova Zelândia, e uma pouca parte da Austrália. Bom, aí mostrando onde se localiza as florestas temperadas no mundo, você tem ali, né, na parte, mostrando ali, né, onde eu já falei, na América do Norte, ali na Europa, um pouco da Ásia,
também ali na Ásia Oriental. Bom, agora eu vou mostrar alguns exemplos dessa floresta ao redor do mundo. Começando pela Floresta Negra Alemã, né, que também vai por ali da Polônia, enfim. Essas florestas assim, são muito conhecidas também, né, na Inglaterra também é muito presente. Enfim, toda essa região da Europa. Aí também a Floresta Temperada de Soria na Espanha. Aí a Floresta da Patagônia, que se localiza ao sul, que também é ali. E a Floresta Temperada do México também. Bom, o clima. Como eu já falei, ele é temperado. Ele apresenta as 4 estações bem definidas. Durante o verão é quente e úmido e nos invernos você tem a presença de neve. A chuva, ela varia entre 700 a 1.500 milímetros por ano. Então, é uma região bastante úmida. E a temperatura, ela varia muito durante o ano, né? Ela pode chegar até menos 30 graus no inverno e a 30 graus no verão. Bom, o solo. O solo é um solo bem fértil. Ele é característico por ser marrom e siltoso. Ele também é muito rico em nutrientes e matéria orgânica. Essa matéria orgânica que é muito importante para a manutenção desse tipo de bioma. Bom, já falei, né? Ele é muito fértil também, às vezes é utilizado pela agricultura. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre a floresta temperada, né? Ela também é conhecida como tecida ou caducifolia, que é justamente a questão das árvores perderem a folha em determinada época do ano. Bom, essa característica da vegetação é uma defesa contra a seca fisiológica. No caso, você tem aí, né? Começando assim, você tem todo um ciclo durante o ano. Começando no outono, né? Onde as folhas ela começam a perder a clorofila e elas vão tendo ficando com a coloração cada vez mais alaranjada, avermelhada. E aí elas vão caindo das árvores até as árvores ficarem tipo sem nada. Mas parece que elas morreram, mas elas ainda estão vivas, né? Isso na verdade é uma adaptação mesmo dessas árvores ao clima. Bom, durante o inverno você tem ali a presença da neve e aí as árvores ficam completamente sem folhas. Nessa parte, como é que ela não tem muita presença de luz solar, não consegue fazer direito a fotossíntese, bom, elas meio que vão retendo energia para sobreviverem. Na primavera, elas já começam processos de recuperação. Elas vão utilizar toda a matéria orgânica que está presente no solo, que é decorrente de todas as folhas que caíram durante o outono. Elas vão utilizando essas folhas que caíram como forma de energia para poder se recuperar mesmo. E aí, né, essa parte da primavera já é um pouco mais úmido, você também tem mais presença de luz solar, e aí elas conseguem fazer essa fotossíntese de forma plena. E no verão também, né, você tem continuidade desse processo. Bom, a flora, você tem a presença de árvores decíduas, que são esse tipo de árvores, né, que você tem a perda dessas folhas. No caso, tem algumas espécies como carvalhos, as fás, os bordos e as bétulas. Árvores perenes também são presentes nesse bioma, como coníferas, como pinheiros abertos e cicutas. Essas árvores perenes elas não perdem as folhas, quando elas ainda estão presentes. Elas também estão presentes numa região mais de transição entre biomas também. As plantas herbáceas, que são ambaias, músculos e várias espécies de folhas silvestres, também presentes. Bom, eu estava falando ali, né? Também deixei claro. No inverno, as árvores armazenam essa energia, água e nutrientes tiradas das folhas, fazendo-as cair para que na próxima estação sirva de nutrientes para as folhas novas. E aí também tem todos os exemplos de árvores mais comuns: carvalho, bordo, olmo, castanheiro e faz. Aí eu vou mostrar mais bonitinho. Aí aqui tem algumas presentes,
né? E tem o carvalho, você tem a faia, tem o castanheiro, né? Que estão todas aí mostradas, né? Mostrar também quando ela vai perdendo a clorofila no inverno. Bom, agora eu vou falar da fauna. A fauna também, assim como a flora é bem diversificada, você tem a grande presença de mamíferos como veados, ursos, lobos, raponas, esquilos e alces. Você tem também a presença de aves, que são corujas, pica-paus, águias, falcões e diversas espécies de passiflores. A presença de répteis e anfíbios, como serpentes, salamandras, rãs e tartarugas, e também muitos insetos, como as borboletas, abelhas, formigas, enfim, todos esses tipos de insetos. Bom, a fauna, ela também apresenta uma adaptação às baixas temperaturas no inverno, que no caso são duas, né? A migração e a hibernação. A migração, no caso, é que, tipo assim, quando é a primavera e verão, determinadas espécies ficam nesse bioma. Mas quando o clima começa a esfriar, durante o outono, assim, algumas aves elas saem desse bioma e vão para um lugar mais quente. Mas aves não, algumas espécies de animais. Mas isso é mais um comportamento mais presente entre as aves. Isso é muito comum acontecer entre as aves nesse bioma. E a hibernação, que é muito comum, por exemplo, que ocorre com os ursos. No caso aí, durante a primavera e verão, esses animais eles vão recolhendo, né, alimentos para manter energia, e durante, né, as estações mais frias, eles começam o processo que vão hibernar, e eles dormem, né, eles absorvem bastante energia, e aí durante os mais frios eles dormem para não ter que passar por tanto frio, né? E não ter que sair em busca de alimento durante durante as estações mais frias, já que não vão achar, dificilmente achar. Então eles começam a hibernação. Bom, aí tem umas imagens também mostrando a fauna. Você tem coruja, esquilo, urso, raposa, né? Aí borboleta que eu falei com inseto, a serpente com urso de novo, a raposa de novo, que são animais característicos desse bioma. Bom, agora eu vou falar sobre os problemas ambientais. Os principais problemas ambientais, né, relacionados a esse bioma é o desmatamento e a extração de madeira, né? É o desmatamento mesmo, assim, a principal coisa relacionada a esse bioma, que no caso você tem a fragmentação de habitat, né? Você, com o desmatamento dessas árvores para, tipo, venda de madeira, né? Extração de madeira para vender madeira, ou então para construir cidades. Esse é um dos biomas que mais também é degradado ambientalmente, sim. Você também tem a presença de espécies invasoras que vão, né, às vezes causar a extinção de muitas espécies endêmicas desse bioma. As mudanças climáticas e a poluição, né? As mudanças climáticas, elas só vão aumentar, consequentemente, todos os problemas que estão nesse bioma, né? Conforme, né, vai aumentando o desmatamento, às vezes também você tipo, tem todos os problemas, você vai perdendo o habitat dos animais e, né, aumenta a poluição também. E acaba, né, na extinção de várias espécies. Bom, as mudanças climáticas também são muito características, porque esse bioma depende muito do clima, depende muito da variação do clima. E ele já está meio acostumado, né? Todas as espécies estão acostumadas a viver nesse ecossistema, onde determinada parte do ano é mais frio, é mais quente.
Porém, as mudanças climáticas vão transformar isso de uma forma que sejam, né, mais extremas mesmo. No caso, vai sendo cada vez mais quente no verão, né? E cada vez mais frio durante o inverno. E às vezes essas espécies não conseguem aguentar. Tipo, por exemplo, elas já estão muito acostumadas a passar muito frio durante o inverno. No caso, por exemplo, você tem as plantas também, que elas vão retendo energia. Mas às vezes elas não conseguem reter energia porque o inverno está cada vez mais frios e elas não conseguem sobreviver nesses invernos muito frios. E não conseguem reter energia suficiente e acabam morrendo. E tipo, isso é uma prática que tem coisas assim, né? Animais também que não conseguem hibernar também acabam passando muito frio, né? Já que o inverno está cada vez mais frio. E durante o verão, que também apresenta cada vez mais quente, a temperatura vai aumentando cada vez mais, essas espécies assim, tipo, elas estão acostumadas com esse clima temperado, então elas não estão acostumadas a muito quente, né? E a umidade também cada vez menos, vai acontecendo a umidade cada vez menos, e fica o tempo ficando cada vez mais quente. Então, você também tem às vezes queimadas que ocorrem também, que vai piorando, né, degradando cada vez mais esse bioma. Bom, aí agora eu vou falar por último da floresta tropical. Essa floresta tropical, também conhecida como floresta equatorial, é um bioma que, tipo, onde você tem um alto grau de biodiversidade, né? Você tem é muito quente e úmido, então você tem uma grande quantidade de espécies por pouco quilômetro quadrado, assim, você tem muito, acho que uns 300 espécies por quilômetro quadrado, uma coisa assim. Então, tipo, há uma diversidade extremamente alta, tipo, é o bioma com mais biodiversidade do mundo mesmo. Né, suas características, no caso, você tem a densa cobertura vegetal, você tem o alto índice pluviométrico, porque tem muitas árvores de grande porte nesse bioma. Alta biodiversidade, né, cerca de 50% das espécies conhecidas no mundo, e esse bioma está em 7% da superfície terrestre, então é muito grande. Bom, a localização. Esse bioma está presente na América do Sul, principalmente ali, né, a mais característica é a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. Está presente em vários países ali da América do Sul, principalmente o Brasil, né, a maior parte está no Brasil, mas também ela cobre várias partes da Venezuela, Peru, da Colômbia, da Bolívia. Também você encontra a floresta tropical no litoral brasileiro, que é a Mata Atlântica, que é tipo todo o Brasil mesmo. Na África você tem a floresta do Congo, que é a segunda maior floresta tropical do mundo. Essa floresta do Congo também é muito característica pela bacia do Congo, né, que você tem ali o rio, bacia do Rio do Congo. Abrange países, né, como a República Democrática do Congo, o Gabão e o Camarões. No Sudeste Asiático, você também está presente, né? Você pega ali a floresta tropical asiática, você tá em países como a Índia, o Vietnã, também ali parte da Ásia Insular, né? Onde você tem as ilhas, né? O Sudeste Asiático mesmo ali, onde você é muito característico as monções, né? Que são encontros de massas de ar, e por isso que você tem uma alto índice pluviométrico e é muito quente e úmido. Também vários outros países, né? Muitos países que estão ali presentes, como Camboja também tá ali. Bom, né, aí mostrando onde está presente essa floresta, nesse bioma de floresta tropical. Bom, a principal, assim, modo de localização desse bioma é a linha do Equador, né?
tanto que também é conhecida como floresta equatorial, porque ela está presente onde está a linha do Equador. Justamente o que mostra, né, essa característica de ser muito quente, porque recebe alta incidência solar e também é muito úmido por causa das grandes quantidades de chuvas e densa cobertura vegetal. Né, você também tem muitas bacias hidrográficas nessa região, né, somadas com alto calor que recebe. Bom, aí eu vou mostrar alguns exemplos dessa floresta. Começando pela floresta amazônica, né, que é a maior floresta tropical do mundo. Aí tem essa imagem onde você tem o encontro do Rio Amazonas com o Rio Negro, que é uma imagem muito conhecida assim, né? Você tem alta cobertura vegetal, onde você nem consegue enxergar o sol. Basicamente, você vê essa ampla variedade de biodiversidade que tem nesse bioma. Bom, a Mata Atlântica também, as características bem parecidas assim, né, de floresta e tal. Né, a Mata Atlântica, ela cobre praticamente todo o litoral do brasileiro, do Nordeste até o Sul. Aí a floresta do Congo, né, ali na África. E a floresta tropical na Ásia também. Como eu falei, né, tem a principal característica as monções. Bom, e a floresta tropical na Oceania, que também é um pouquinho presente ainda, né, principalmente ali na parte das ilhas. Bom, o clima, como eu falei, ele é quente e úmido, né, ele também é equatorial. A temperatura média é de 20 a 28 graus, né, ele tem baixa amplitude térmica e é muito quente. Você também tem alta umidade, que é acima de 80%. A precipitação anual, ela varia de 2.000 milímetros a 4.000 milímetros. E ela é distribuída de maneira relativamente uniforme. No caso, você tem as chuvas durante praticamente todo o período assim do ano. Né? Você sempre vai ter, como você tem uma alta cobertura vegetal, você sempre vai ter uma alta produção de chuvas assim. E aí elas vão, né, não só formando, essa vegetação não vai só formando chuvas para esse bioma, né, também vai formando massas de ar que vão indo até em outros biomas, né, formando chuvas para outros biomas. Bom, a flora, você apresenta por característica a estratificação. No caso, você tem o dossel superior, depois subdossel, depois estrada arbustiva e o solo da floresta, né? Então tem o bosque daí direita. Bom, você tem também a presença muitas de plantas epífitas, que são como tipo bromélias de orquídeas, que são plantas que mantêm a relação de epifitismo. Elas são muito presentes, assim, né? Que no caso são plantas que vivem no tronco de árvores, né? Que outras plantas maiores, assim. Você também tem a presença de aranhas e cipós, que são tipos de vegetação que vão se enrolando nos troncos de outras árvores em busca de luz solar. E também o solo, ele é pobre em nutrientes, né, que causa geralmente muita confusão, já que é um ambiente com muita biodiversidade. No caso, o solo ele é pobre em nutrientes por causa da presença de insetos como formigas e cupins que vão triturando, né, o solo, assim, todas as coisas que recebem. E também da presença de muitos decompositores, como fungos e bactérias, que, né, eles vão decompondo a matéria orgânica, né, vão absorvendo a matéria orgânica. No caso aí, como você tem muita demanda por nutrientes nessas florestas, o solo ele quase não consegue absorver nutrientes, porque esses nutrientes vão sendo utilizados pelas próprias plantas. Então, o solo ele acaba sendo muito pobre em nutrientes. Porém, você possui uma certa quantidade de matéria orgânica ali, somente das árvores, das folhas que caem de árvores assim, né? E também a alta decomposição, que ocorre com fungos e bactérias também. Além também, né, tipo, a luz do sol, ela não consegue chegar muito no solo, porque
você tem essa densa cobertura vegetal e também a presença de folhas muito largas. Então, quase não tem a presença de sol no solo. Bom, aí, né, mostra a imagem da estratificação, que eu falei. Primeiro patamar ali, a partir de árvores de mais de 35 metros, que é o céu, né, onde você tem as árvores emergentes, também a presença de lianas. Depois você tem o extrato do bosque, né, que você já tem plantas que crescem de 10 a 35 metros, que são árvores de menor porte, né, troncos esguios. Também tem a presença de plantas trepadeiras e troncos também lisos e sem ramos. Depois você tem o patamar, né, arbustivo ou herbáceo, né, que é de plantas de até, caso arbustivo mesmo, né, de plantas de até 10 metros, que são as árvores jovens e os arbustos, e depois embaixo o manto herbáceo, que aí você tem a camada de ervas, né, de capins, enfim, todas as plantas herbáceas. Bom, aí uma imagem mostrando o solo, que no caso você tem isso, né, você tem alta quantidade de matéria orgânica, de folhas que caem no solo, e aí elas vão sofrendo com o processo de decomposição, né, pelos fungos e bactérias. Bom, aí também tem alguns exemplos da flora, né? Primeiro a imagem sem as vitórias reais, depois ali os mangues, que são muito característicos da Mata Atlântica. Esse tipo de árvores é uma vegetação muito característica de mangues mesmo. E também ali mostrando um tipo de tronco que é muito comum, né? Esses troncos muito largos e muito grossos, de árvores assim, geralmente centenárias. Bom, aí também tem algumas espécies de vegetação, né? A seringueira, que é muito presente na Amazônia, que também acaba sendo um tipo de recurso econômico dessa região, né? Você retirando a borracha da seringueira. O mogno, que também é muito presente, né, na faixa do Congo. E a jacarandá, que também é mais aqui no Brasil. Bom, aí também tem outras plantas, né? Tipo essas árvores assim, né, de grande porte. As orquídeas, né, que eu falei que são um tipo de plantas epífitas. Também as lianas e os cipós, na outra imagem. Bom, agora eu vou falar da fauna. A fauna, assim como a flora, é muito diversificada. Você tem presença de mamíferos, como os jaguares, as onças, os macacos-aranhas, os gorilas, os orangotangos. Você tem aves, como araras, tucanos e papagaios. Répteis e anfíbios, como as jiboias, as rãs dendrobáticas e lagartos. No caso dessas rãs, são essas rãs mais coloridas, tipo, que são venenosas. Elas são muito presentes nesses biomas. Os insetos, como borboletas, formigas, cortadeiras e besouros. Enfim, a fauna ela é muito diversificada, porém, você tem a maior presença de insetos. Nessas regiões, os insetos são muito mais... tem muito mais espécies assim. Praticamente todo ano, várias espécies de insetos vão sendo descobertas nessas regiões de florestas tropicais. Bom, esse bioma também apresenta muitas espécies de animais endêmicos mesmo. Os tucanos, a onça, enfim, várias espécies de araras, as capivaras também. Bom, aí, né, tem as imagens de alguns animais mais característicos do Brasil mesmo, né, que é onde estão os principais focos de floresta tropical. No caso aí, primeiro tem a arara, depois o mico-leão dourado. Aí também tem um exemplo de rã dendrobática, né, que é colorida e venenosa. Aí você tem a onça pintada, o tucano. Também tem esse peixe que, se não me engano, pirarucu, o nome dele, que ele é presente nos rios da floresta amazônica. Bom, aí agora eu vou falar sobre os problemas ambientais.
Bom, os principais problemas ambientais desse bioma estão relacionados ao desmatamento, perda da biodiversidade, mudança climática, degradação do solo e os incêndios florestais. Bom, esse bioma é um bioma que ele consegue se recuperar muito rápido, só que a ação do homem cada vez está sendo mais drástica, principalmente em relação ao desmatamento, né, que você causa a perda de biodiversidade. Não é à toa que você tem diversas espécies de animais e de plantas que estão em risco de extinção, como o mico-leão-dourado, a onça-pintada, enfim. Também o pau-brasil, né, que era nativo da Mata Atlântica, que quase hoje em dia está em risco de extinção. Enfim, desmatamento ele acaba ocasionando isso. Que é assim, os mesmos problemas dos outros biomas que eu já falei, né? Que você tem a perda de habitat, enfim. Também. E a extinção de várias espécies, né? Ocasionando na perda de biodiversidade. E isso tudo é causado pela ação do homem. E hoje em dia está sendo intensificadas pelas mudanças climáticas. No caso aí, você tinha um determinado clima nessa região, uma determinada umidade, e as mudanças climáticas estão, né, mudando isso. Então, as espécies quase não conseguem se adaptar. Essas mudanças climáticas, que o tempo está ficando cada vez mais quente por causa do aquecimento global. Você também tem a degradação do solo e também a ocasionação de incêndios florestais. Normalmente, incêndios florestais até ocorrem periodicamente nesses biomas. Porém, né, devido à ação do homem, né, você tem incêndios florestais causados pelos próprios homens e incêndios florestais causados pelas mudanças climáticas mesmo, porque, né, o clima está ficando cada vez mais quente. E isso tudo só vai piorando, né, a questão dos incêndios florestais e causando toda a perda de biodiversidade desse bioma. Né? Aí, vou mostrar, né, algumas fotos que tem desses biomas assim, né, desses problemas ambientais. Na primeira imagem você tem aí o desmatamento para extração de madeira, que muitas vezes é acontecido de forma ilegal, né, já que muitas dessas regiões de florestas tropicais, você tem muitos locais de preservação ambiental e tal. Então, quando você tem esse tipo de comércio assim, relacionado ao desmatamento, geralmente é de forma ilegal. Além, né, de garimpo e outros problemas assim. E na segunda imagem você tem a questão dos incêndios florestais, né, nessas florestas tropicais, que também ocorrem muito. E aí, né, acaba ocasionando para aumentar, né, os problemas climáticos, né, no caso, quando você tinha aí, né, alta densa cobertura vegetal, essa densa cobertura vegetal contribui para que o clima não fique quente. Porém, você tem desmatamento ocasionando, né, os incêndios, o que acaba ocasionando na emissão de gases poluentes, como gás carbônico, gás metano, enfim. O que só vai piorando toda a questão do aquecimento global e a degradação desse bioma. Bom, minha apresentação foi essa. Espero que considere aí valer ponto.